O guerrilheiro, C.H. Guevara. Ernesto Guevara, mais conhecido como Che Guevara. Rosário, 14 de junho de 1928, La Guera, 9 de outubro de 1967, foi um revolucionário marxista, médico, autor, guerrilheiro, diplomata e teórico militar argentino. Uma figura importante da Revolução Cubana, seu rosto estilizado tornou-se um símbolo contracultural de rebeldia e insígnia global na cultura popular. Quando ainda era um jovem estudante de medicina, viajou por toda a América do Sul e radicalizou suas posições após testemunhar a pobreza, a fome e as doenças que assolavam o continente. Seu crescente desejo de ajudar a derrubar o que ele viu como resultado da exploração capitalista da América Latina levou ao seu envolvimento nas reformas sociais da Guatemala sob o presidente Jacobo Arbenz, cuja eventual derrubada assistida pela CIA a pedido da United Fruit Company solidificou a ideologia política de Guevara. Mais tarde, na cidade do México, conheceu Raul e Fidel Castro, juntou-se ao movimento 26 de julho e partiu para Cuba a bordo do iate Grama com a intenção de derrubar o ditador cubano Fulgêncio Batista, apoiado pelos Estados Unidos. Guevara logo ganhou destaque entre os insurgentes, foi promovido a segundo comandante e desempenhou um papel fundamental na vitoriosa guerrilha que, após 2 anos, depôs o regime de Batista. Após a Revolução Cubana, desempenhou vários papéis-chave no novo governo, incluindo a revisão dos apelos e dos esquadrões de fuzilamento para os condenados como criminosos de guerra durante os tribunais revolucionários, a instituição da reforma agrária como ministro das indústrias, a liderança exercida em uma campanha de alfabetização nacional bem-sucedida, serviu tanto como presidente do Banco Nacional e diretor de instrução das Forças Armadas de Cuba, e atravessou o globo como diplomata em nome do socialismo cubano. Tais posições também lhe permitiram desempenhar um papel central no treinamento das forças da milícia que repeliu a invasão da Baía dos Porcos, e levando mísseis balísticos soviéticos com armas nucleares para Cuba, o que precipitou a crise dos mísseis de 1962. Além disso, foi um escritor prolífico e diarista, compondo um manual seminal sobre guerra de guerrilha, junto com um livro de memórias best-seller sobre sua jornada de motocicleta pelo continente sul-americano. Suas experiências e estudos sobre o marxismo-leninismo levaram-no a afirmar que o subdesenvolvimento e dependência do terceiro mundo eram resultados intrínsecos do imperialismo, do neocolonialismo e do capitalismo monopolista, que só poderiam ser solucionados pelo internacionalismo proletário e a Revolução Mundial. Ele deixou Cuba em 1965 para fomentar a revolução no exterior, primeiro sem sucesso no Congo-Kinshasa e depois na Bolívia, onde foi capturado por forças bolivianas assistidas pela CIA e sumariamente executado. Guevara continua a ser uma figura histórica venerada e desprezada, polarizada no imaginário coletivo em uma infinidade de biografias, memórias, ensaios, documentários, canções e filmes. Como resultado de seu martírio percebido, suas invocações poéticas para a luta de classes e seu desejo de criar a consciência de um novo homem, impulsionada por incentivos morais e não materiais, Guevara tornou-se um ícone por excelência de vários movimentos de esquerda. A revista Time nomeou uma das 100 pessoas mais influentes do século XX, enquanto uma fotografia de Alberto Corta, intitulada Guerrilheiro Heróico, foi citada pela Maryland Institute of Art como a mais famosa fotografia do mundo. Infância. Ernesto Guevara nasceu em 11 de junho de 1928 em Rosário, Argentina, filho de Ernesto Guevara Lynch Elliott Lacerna e Loza, mas segundo o livro do biógrafo John Lee Anderson, Che Guevara, A Revolutionary Life, sua mãe confiou a um amigo astrólogo que Che nasceu em 14 de maio de 1928.
O engano foi feito para evitar o escândalo de já estar grávida de 3 meses antes do casamento. De acordo com essa explicação, os Guevara deixaram Buenos Aires durante a gravidez e depois foram intencionalmente para Rosário, para evitar que descobrissem a verdadeira data do parto. Anderson apoia sua versão os dados fornecidos por Júlia Costela, biógrafa de Célia, como resultado de suas conversas com ela e nas inconsistências da certidão de nascimento de Ernesto. Ernesto Guevara foi por vezes apresentado durante a sua vida como cetemesino, um termo que à época era considerado o resultado de uma relação pré-matrimonial. Ele foi o mais velho de 5 filhos de uma família de classe média argentina de ascendência espanhola, incluindo basca e cantábrica, e irlandesa por meio de seu ancestral patrilinear Patrick Clich, um bisavô paterno, Patrício Julián Clich Royo. Chegou a ser considerado o homem mais rico da América do Sul. Embora muitas das biografias e relatos da família atribuírem sua mãe como sendo descendente de José de Lacerna e Hinojosa, último vice-rei espanhol de Lima, este fato é implausível, pois o vice-rei José de Lacerna morreu sem deixar descendentes. Célia de Lacerna também descendia do espanhol Juan Manuel de Lacerna e de La Quintana, de origem cantábrica, nascido em Onton, que se mudou para o vice-reino do Rio da Prata no final do século XVIII, mudando-se para a cidade de Montevidéu, onde se casou em 1802 com Paula Catalina Rafaela Loces e Arandia. Segundo o genealogista Narciso Binayán Carmona, era um descendente do conquistador, explorador espanhol Domingo Martínez de Irala, 1509-1556, e Leonor Botilho Moquiracé, uma indígena guarani que foi integrante do harém pessoal deste de acordo com a flexibilidade permitida na língua espanhola. Seu nome legal, Ernesto Guevara, às vezes aparece com de Lacerna e Ourixa acompanhando-o. Referindo-se à natureza inquieta de Che, seu pai declarou que a primeira coisa a notar é que nas veias do meu filho fluía o sangue dos rebeldes irlandeses. Muito cedo na vida, Ernestito, como era então chamado, desenvolveu uma empatia pelos pobres. Crescendo em uma família com tendências de esquerda, foi apresentado a um amplo espectro de perspectivas políticas, mesmo quando menino. Seu pai, um forte defensor dos republicanos da Guerra Civil Espanhola, várias vezes recebeu muitos veteranos do conflito em sua casa. O pai de Ernesto conseguiu organizar durante a Segunda Guerra Mundial um pequeno grupo para espionar as atividades nazistas em Córdoba, do qual Ernestito também participou. Em 1942, iniciou seus estudos secundários na escola de Anfunes, localizada na esquina das ruas Peru e Independência, no de Córdoba. Córdoba, que na época tinha cerca de 350 mil habitantes, começava a sofrer transformações decisivas, devido a um notável processo de industrialização, chegando a ser chamada de Detroit Argentina. Ele esteve na escola entre 1942 e 1946, em um momento de grandes mudanças e transformações políticas na Argentina. Nesta época, o peronismo emergia com o apoio maciço da classe trabalhadora e, inversamente, uma rejeição massiva das classes média e alta. Os estudantes foram um dos grupos que mais ativamente se mobilizaram contra o peronismo nascente, sob o lema "Não há ditadura das alpargatas". Seus pais e toda a sua família eram abertamente antiperonistas, assim como a grande maioria da classe média e da classe alta. Ernesto, por outro lado, parece nunca ter abraçado posições antiperonistas. Ao contrário da família, atribuía sentimentos favoráveis ao peronismo, recomendava aos empregados domésticos de sua casa e às casas de seus amigos que votassem pelo peronismo, e nutria respeito por Perón, a quem ele apelidou de El Capo. Por outro lado, rejeitou explicitamente as posições do Partido Comunista da Argentina, pois criticava duramente seu sectarismo. Se alguma ideologia clara começou a aparecer em Ernesto Guevara, nos últimos anos de sua adolescência, foi sua posição anti-imperialista e, em particular, absolutamente contrária ao imperialismo estadunidense, uma ideologia com raízes profundas na cultura político-social argentina.
Nesse sentido, ele escandalizou seus parentes e conhecidos, quando se opôs à declaração de guerra da Argentina contra a Alemanha nazista em 1945, argumentando que ela foi realizada sob pressão dos Estados Unidos, e que o país deveria permanecer neutro. Um evento importante ocorreu em novembro de 1943, quando seu melhor amigo, Alberto Granado e outros estudantes, foram presos pela polícia durante uma manifestação estudantil contra o governo. Ernesto e Tomás Granado iam à prisão visitar Alberto diariamente. Contrariando todas as expectativas, quando se organizou uma grande passeata para exigir a liberdade de Alberto e dos outros presos políticos, Ernesto não apenas se recusou a participar, mas disse que a marcha era um gesto inútil, e que ele só iria se eles lhe dessem um revólver. Apesar de ter sofrido crises de asma aguda que o afligiram durante toda a sua vida, ele se destacou como atleta, praticando natação, futebol, golfe e tiro, ao mesmo tempo em que se tornou um ciclista incansável. Ele era um ávido jogador de rugby, e jogou como free-half pelo Clube Universitário de Buenos Aires. Seu estilo agressivo em campo lhe valeu o apelido de Fusor, uma contração de El Furibundo, furioso, e o sobrenome de sua mãe, de La Serna. Em seguida, ele editou a primeira revista dedicada a este esporte na Argentina, chamada Tacle, na qual também escrevia crônicas sob o pseudônimo Chancho, em alusão ao seu próprio apelido Chancho. Invasão, Guerra e Santa Clara. O primeiro passo no plano revolucionário de Castro foi um assalto a Cuba vindo do México, através do Granma, um antigo cruzador de cabine com vazamentos. Eles partiram para Cuba em 25 de novembro de 1956. Atacados pelos militares de Batista logo após o desembarque, muitos dos 82 homens foram mortos no ataque ou executados após a captura. Apenas 22 se encontraram depois. Durante este sangrento confronto inicial, Guevara largou seus suprimentos médicos e pegou uma caixa de munição deixada por um companheiro em fuga, provando ser um momento simbólico em sua vida. Apenas um pequeno bando de revolucionários sobreviveu para se agrupar como uma força de combate nas profundezas das montanhas da Sierra Maestra, onde receberam apoio da rede de guerrilha urbana de Frank País, do movimento 26 de julho de camponeses locais. Com o grupo se retirando para a Sierra Maestra, o mundo se perguntou se Castro estaria vivo ou morto até o começo de 1957, quando a entrevista de Herbert Mateus apareceu no The New York Times. O artigo apresentava uma imagem quase mítica e duradoura para Castro e os guerrilheiros. Guevara não estava presente para a entrevista, mas nos meses seguintes, ele começou a perceber a importância da mídia em sua luta. Enquanto isso, como os suprimentos e a moral diminuíram, e com uma alergia a picadas de mosquito que resultou em agonizantes cistos do tamanho de nozes em seu corpo, ele considerou estes os dias mais dolorosos da guerra. Durante seu tempo vivendo escondido entre os pobres agricultores de subsistência das montanhas de Sierra Maestra, ele descobriu que não havia escolas, eletricidade, acesso mínimo aos cuidados de saúde e que mais de 40% dos adultos eram analfabetos. Com a continuidade da guerra, tornou-se parte integrante do exército rebelde e convenceu Fidel com competência, diplomacia e paciência. Ele próprio montou fábricas para fazer granadas, construiu fornos para assar pão e organizou escolas para ensinar camponeses analfabetos a ler e escrever. Além disso, estabeleceu clínicas de saúde, oficinas para ensinar táticas militares e um jornal para disseminar informações. O homem que a time apelidou 3 anos depois de o cérebro de Castro, neste momento foi promovido por Fidel ao cargo de comandante de uma segunda coluna do exército. Como segundo comandante, ele era um severo disciplinador que às vezes atirava em desertores. Os desertores eram punidos como traidores e Guevara era conhecido por enviar esquadrões para rastrear aqueles que pretendiam ir embora.
Como resultado, tornou-se temido por sua brutalidade e crueldade durante a campanha de guerrilha. Também foi responsável pela execução, às vezes sumária, de vários homens acusados de serem informantes, desertores ou espiões em seus diários. Guevara descreveu a execução de Eutímio Guerra, um guia do exército camponês, que admitiu a traição quando foi descoberto que aceitou a promessa de 10.000 pesos por repetidamente doar a posição dos rebeldes para o ataque da Força Aérea Cubana. Tais informações também permitiram que o exército de Batista queimasse as casas dos camponeses simpatizantes da revolução ao pedido de Guerra que acabassem com sua vida rapidamente. Che deu um passo à frente e atirou na sua cabeça, escrevendo: "A situação era desconfortável para o povo e para Eutímio. Então terminei o problema dando-lhe um tiro com uma pistola no lado direito do cérebro, com orifício de saída no lobo temporal direito." Suas anotações científicas e descrição prática indicaram a um biógrafo um notável desapego à violência até aquele ponto da guerra. Mais tarde, Guevara publicou um relato literário do incidente, intitulado Morte de um Traidor, onde ele o transformou em uma sombria parábola revolucionária sobre a redenção através do sacrifício, na qual Eutímio, em seu último pedido, pediu para que a revolução cuide de seus filhos. Embora não tivesse uma disposição exigente e severa, Guevara também viu seu papel de comandante como o de um professor, entretendo seus homens durante os intervalos entre os compromissos com leituras de nomes como Robert Louis Stevenson, Cervantes e poetas líricos espanhóis. Juntamente com esse papel, e inspirado pelo princípio de alfabetização sem fronteiras de José Martí, garantiu ainda que seus combatentes rebeldes dedicassem um tempo diário para ensinar os campesinos sem instrução com quem viviam e lutavam a ler e escrever, no que ele chamou de batalha contra a ignorância. Tomás Alba, que lutou sob o comando de Guevara, declarou mais tarde que Che era amado, apesar de ser severo e exigente. Nós teríamos dado a nossa vida por ele. Fidel Castro o descreveu como inteligente, ousado e um líder exemplar que tinha grande autoridade moral sobre suas tropas. Castro observou ainda que Guevara assumiu muitos riscos, mesmo tendo uma tendência à imprudência. O jovem tenente Joel Iglesias relatou essas ações em seu diário, observando que o comportamento de Guevara em combate trouxe admiração até do inimigo. Em uma ocasião, Iglesias rememorou a vez que ele tinha sido ferido em batalha, afirmando: "Che correu para mim, desafiando as balas, jogou-me por cima do ombro e me tirou de lá. Os guardas não se atreveram a atirar nele. Mais tarde me disseram que ele causou uma grande impressão neles quando o viram fugir com sua pistola presa no cinto. Ignorando o perigo, eles não ousaram atirar." Guevara foi fundamental na criação da estação de rádio clandestina, Rádio Rebelde, em fevereiro de 1958, que transmitiu notícias ao povo cubano com declarações do movimento 26 de julho, e forneceu comunicação por radiotelefone entre o crescente número de colunas rebeldes em toda a ilha. A inspiração para criar a emissora aparentemente teve relação com a eficácia observada por Guevara no papel desempenhado pela rádio fornecida pela CIA na Guatemala para derrubar o governo de Jacobo Arbenz Guzmán. Para sufocar a rebelião, tropas do governo cubano começaram a executar prisioneiros rebeldes no local e regularmente cercaram, torturaram e atiraram em civis como uma tática de intimidação. Em março de 1958, as contínuas atrocidades cometidas pelas forças de Batista levaram os Estados Unidos a deixar de vender armas ao governo cubano. Então, no final de julho de 1958, Guevara desempenhou um papel crítico na Batalha de Las Mercedes, usando sua coluna para deter uma força de 1.500 homens, convocados pelo general Cantillo de Batista em um plano para cercar e destruir as forças de Castro. Anos mais tarde, o Major Larry Boltzmann, do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, analisou e descreveu a apreciação tática de Che sobre essa batalha como brilhante. Durante esse período, Guevara também se tornou um especialista em liderar as táticas de ataque e fuga contra o exército de Batista, desaparecendo no campo antes que o exército pudesse contra-atacar.
depois da Batalha de Santa Clara, 1 de janeiro de 1959. Com o prolongamento da guerra, Guevara conduziu uma nova coluna de combatentes para o oeste, para a ofensiva final em direção a Havana. Viajando a pé, embarcou em uma difícil marcha de 7 semanas, viajando apenas à noite para evitar emboscadas e muitas vezes sem comer por vários dias. Nos últimos dias de dezembro de 1958, a sua tarefa era cortar a ilha ao meio, tomando a província de Las Vilas. Em questão de dias, ele executou uma série de vitórias tânticas brilhantes que lhe deram o controle de todas as cidades da província, menos da capital, Santa Clara. Ele dirigiu seu esquadrão suicida na Batalha de Santa Clara, que se tornou a última vitória militar decisiva da Revolução. Nas 6 semanas que antecederam a batalha, houve ocasiões em que seus homens foram completamente cercados, desarmados e derrotados. A vitória final de Che, apesar de estar em menor número, permanece na visão de alguns observadores como uma notável demonstração de força na guerra moderna. A Rádio Rebelde transmitiu os primeiros relatos de que a sua coluna havia tomado Santa Clara na véspera de Ano Novo de 1958. Isso contradisse os relatos da mídia nacional fortemente controlada, que em um dado momento relatou sua morte durante os combates. Às 3 da manhã de 1 de janeiro de 1959, ao saber que seus generais estavam negociando uma paz em separado com Guevara, Fulgêncio Batista embarcou em um avião em Havana e fugiu para a República Dominicana, juntamente com uma fortuna acumulada de mais de 300 milhões de dólares, por meio de subornos e pagamentos. No dia seguinte, 2 de janeiro, Guevara entrou em Havana para assumir o controle da capital. Fidel Castro demorou mais 6 dias para chegar, quando parou para reunir apoio em várias grandes cidades a caminho para entrar vitoriosamente em Havana em 8 de janeiro de 1959. O número total de mortos nos 2 anos de combates revolucionários foi de 2.000 pessoas. Em meados de janeiro de 1959, foi morar em uma casa de veraneio em Tarará. Para se recuperar de um violento ataque de asma, lá começou o Grupo Tarada, que debateu e formou os novos planos para o desenvolvimento social, político e econômico de Cuba. Além disso, Che começou a escrever seu livro Guerra de Guerrilha. Enquanto descansava em Tarará em fevereiro, o governo revolucionário proclamou Guevara um cidadão cubano de nascimento em reconhecimento ao seu papel no triunfo. Quando Hilda Garda chegou a Cuba no final de janeiro, ele disse a ela que estava envolvido com outra mulher, e os dois concordaram em um divórcio, que foi finalizado em 22 de maio. Em 2 de junho de 1959, se casou com Aleida Marte, uma integrante do movimento 26 de julho, com quem vivia desde o final de 1958. Retornou à Vila Costeira de Tarará em junho para sua lua de mel com Aleida. No total, teve 5 filhos de seus 2 casamentos. Fatos Revelados. Agradece. Se inscreva. Até a próxima.